Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. 10 horas mais 8 minutos. Vamos aqui para o nosso show de bola de hoje, dar continuidade, na verdade, né? Começamos hoje conversando com o campeão, o Cafifo, nosso amigo Edson Cafifo, campeão. E vamos agora mudar aqui um pouquinho para os próximos temas. Nós temos sub-15, vamos falar de canoagem. Eu tenho aqui pessoas que falam de projeto de canoagem, projeto de arbitragem, municipal com surpresa, Cid. Quer começar por onde? Diz aí, vai, Cid. Aponta aí, eu tô cheio aqui pra você. Quer começar por onde? Vamos continuar. Carlos César, eu acho que é importante a gente começar pelas surpresas, né? Pelas surpresas, porque a gente já falava, eu comentava a respeito de uma possível surpresa lá no jogo do Asa e Trecho. Asa e Trecho, vamos falar do municipal aqui. Asa e Trecho, municipal. Vamos falar do municipal, Asa e Trecho. Sidney falou assim, né? Mas vamos passar os resultados primeiro, pra gente aqui já emplacar no municipal. Teve a rodada decisiva, né? Loteria decisiva, porque faltou uma partida ainda, tá? Estamos aqui também informando que a partida de Serra Velha e Bandense não aconteceu, Cid. Eu conversei aqui há pouco com o secretário, então não fechou na totalidade, porém já temos classificados, né? Falta aí decidir só os rebaixados, a parte lá de baixo. Tivemos os resultados aqui, ó, jogos no sábado. E com esse resultado, os que já passaram, Cid. Tivemos aqui, ó, deixa eu só passar para você aqui, o Grupo A. O Grupo A passou o Bonfim, estava já lá, né? Sem surpresa. E Araçás. Bonfim e Araçás, Grupo A. Passaram. Tranquilo aí? Tranquilo. Os aspirantes desse mesmo grupo, Bonfim e Farias. Bonfim e Farias, isso mesmo. Né? Grupo A definido. Grupo B, aí você falou, né? O Asa, já falou a surpresa aí. Asa ficou em segundo. Serradinha primeiro, Asa em segundo. Então, veja só, era um objetivo da Serradinha, assim, a busca desse primeiro lugar para mostrar a força, né, que eles estão, né, muito empolgados. E eu falava isso na nosso programa de quinta-feira, né, na quinta-feira, que a surpresa poderia acontecer lá no jogo do que faltava ainda do Asa e Trecho, por conta da situação do campo, né? A dificuldade que o time do Trecho poderia impor, ou seja, que a partida, né, poderia impor para o Asa, seria as condições do campo, né? De time não, porque o Trecho perdeu, tomou uma goleada do time do Bandense. Então, veja só, não tem de jeito nenhum, posso falar com tranquilidade, que o Trecho não tinha condição nenhuma de encarar o Asa de frente a frente. Agora, a condição do campo poderia implicar dificuldades para o Asa. E foi isso que aconteceu. Então, com esse empate de 0-0, então veja só, esse empate de 0-0 deixou o time da Serradinha em primeiro lugar. Então, foi o objetivo proposto pelo time da Serradinha ficar em primeiro lugar. Apesar de que, Carlos César, não tem... a classificação não implica nenhuma facilitação, privilégio. Não, porque vai acontecer o quê? Sorteio. Vai sortear. Primeiro eu jogo com o segundo. Primeiro joga com o segundo? No sorteio. No sorteio, assim, os primeiros disputam com os segundos. Isso vai implicar a expressão Iasa pode se pegar agora. Então tem, sim. Então tem, porque eu achava que seria um sorteio aleatório. Não, então me perdoe vocês, ouvintes, me perdoe vocês ouvintes, né, que na minha interpretação seria assim. Quando me falaram que seria sorteio, eu tinha interpretado como sendo um sorteio aleatório, ou seja, um sorteio envolvendo todas as equipes, botava lá no cumbuco e tirava lá, pronto.
a Asa vai enfrentar Plantal, o Expressinho vai falar, não. Então, do lado tem o a primeiro. classificação valeu bastante. Sim. Valeu bastante. Tá? Então é isso. Então, é isso aí. Então vai ser, né, de um lado o primeiro, do outro lado o segundo. Como eu falei, a possibilidade de sorteio vir esse clássico. Eu não queria agora, sabe? Eu queria mais adiante. Mas, né, sorteio é sorteio. Então tá aí. Serradinha passa em primeiro. Asa passa em segundo, né, aí no grupo B. Os aspirantes passa Asa e Trecho do Gruê. Os aspirantes. Olha, o trecho também é surpresa, porque aspirante é base. Né? Base, então, deixou muitos times aí de fora. Então, trecho está chegando também. Parabéns para o trecho. Chegou com os aspirantes. O grupo C, aí nós temos Expressinho e Paus Pretos. Já definido também. Né? Foi um grupo bem disputado. Aí, nesse caso, tanto, o Expressinho não. O Expressinho foi tranquilo, foi victo. O jogo foi Jurema e Paus Pretos. A disputa foi muito forte entre Jurema e Paus Pretos, né? Então, Paus Pretos foi, né, feliz, né? Ganhou de 1-0 e está aí agora seguro Paus Pretos. Paus Pretos, quando chega para valer. E os aspirantes, Jurema e Expressinho, desse mesmo grupo aí. Foi também, não foi fácil, né? Até o penúltimo jogo, o Expressinho colocou um time bem forte, né? Colocou jogadores que estão jogando no principal, né? E ganhou do time, na partida eu estava lá até, eles ganharam de 1-0. Precisavam ganhar de todos os jeitos, esqueci agora com que foi. Mas... o Expressinho? Com o Paus Pretos mesmo. Paus Pretos. Com o Paus Pretos. Foi Foi 1-0 no penúltimo. Sim. Tinha que ganhar, e ganhou de 1-0. E agora foi lá para Jurema e ganhou de 3-1, né? Lá no 2-0. 3-1. Pau de colher. Com pau de colher. 3-1. Então, se recuperou, né? Então, mas não foi tão fácil. O grupo desse grupo D, aí tem que falar. O grupo D está totalmente definido, Cid. Ó, vamos lá. Classificado no sábado. Sábado estava lá, Tabua, Malhado da Areia. Classificado no sábado, Tabua, Malhado da Areia. No principal. O aspirante tem Rodalas classificado. Agora tinha Malhada e Tabua empatados em todos os requisitos. O Cleber falou assim, Carlos César, eu sei que eu só posso resolver na segunda-feira de manhã, porque eu vou para a secretaria para ver o critério de cartões, porque todos os itens, todos eles estão todos empatados. Ia lá para os cartões. Os aspirantes. Então, classificados. Sábado, né, classificados. Tabua e Malhado da Areia. Porém, posso afirmar agora, posso dizer, a Zum já está nos grupos aqui do Campeonato de Futebol, que pode ter mudança. Pode ter mudança porque depois a gente pode ouvir aqui o secretário, né? Nego, né? Se na escuta aí do Nego. Porque há um zum aí de que Malhada está com o jogador irregular. Isso pode mudar, Cid. Pode mudar a classificação. Aí agora vamos esperar, né? Alguém da secretaria, organização aí do municipal, porque há um zum, né? De que Malhada estaria com um jogador irregular, Cid. Então, Carlos César, veja só. Se isso se confirmar, vai de fato ferir algum artigo, algum inciso, algum parágrafo lá do regulamento. Entendeu? Então, contrariou as normas regulamentadas por esse mesmo regulamento, automaticamente o time está desclassificado. Então, vamos esperar, nós vamos aqui até falar em cima do regulamento, né? Porque o jogador irregular desclassifica o clube, o time. Então, se aconteceu isso, vai ser apurado, é preciso que seja apurada essa situação, e aí será com certeza divulgada o novo formato de classificação. Porque se a Malhada da Areia jogou com esse jogador irregular,
Aí não tem jeito. O regulamento está aí para poder ser seguido. Isso a gente vem falando desde o início. Esse dia aí a coisa pode ir além, porque, ó, pensa-se de repente assim, né? Ó, se a malhada sair, entra a rodalagem. O primeiro passo que dá a cabeça do que acompanha o futebol, né? Mas aí tem aquele porém. E se essa irregularidade vier do início do campeonato, e os clubes que jogaram contra a malhada não vão querer também os pontos? Ou como é que vai ficar agora? Ou vai ficar só... Tem que saber, né? Se realmente está irregular, quando foi que entrou irregular, porque na minha concepção aqui, digamos que foi na última partida, aí poderia favorecer a rodalagem. Mas se ele vier irregular desde o início, e os clubes que jogaram contra eles, que perderam, não vai querer também... É verdade, Carlos César, seu raciocínio então pode mudar tem toda a lógica. Veja só. Por isso que existe uma comissão, né? Uma comissão que senta para discutir essa situação. Eles terão que sentar, né? Agora, no meu conhecimento, no meu entendimento, é o seguinte: primeira partida, se a Malhada Areia jogou com esse jogador já irregular, certo? Quem ganha os pontos é o time que jogou. Sim, então justamente. Entendeu? Aí eu tenho aqui, ó, a Malhada ganhou do Capim Duro. 3 pontos pro Capim Duro. Então, aí já vai mudar a tabela aqui embaixo. Já muda toda vamos lá. Aí é fácil, quem for sentar lá para fazer, se de fato nós não estamos aqui... Não estamos dando oficial, estamos só pegando esse gancho aqui. Porque o assunto já está nos grupos. Né? Então, por exemplo, certamente o time da rodalagem, que é aquele time que tem mais possibilidade de pontuação, se ele está agora disputando com a Malhada Areia, mesmo os outros ganhando os pontos, não vai chegar aos pontos do time da rodalagem, não. Veja aqui, estou vendo aqui, ó. A primeira partida, a Malhada perdeu. Irregular não, perdeu. A segunda partida da Malhada Areia empatou com o Rodalagem. Pronto. Ponto para rodalagem. Vamos lá, 3 pontos. A rodalagem já ganha mais 2 pontos. Já está na frente. Ganha mais 2, que tinha um. E o último jogo que a Malhada fez contra o Capim Duro, que venceu por 2-0. Então, automaticamente, se tiver regular, inverte o placar. E Capim Duro só ganha esses 3 pontos. Então, de todas as bolas aqui, então, favorece a rodalagem. Seria, no caso, mesmo que perdendo todos. Agora tem um detalhe, viu? Uma punição dessa, consciente. Se o time faz isso consciente, não é para afastamento, exclusão. É direto para rebaixamento. É direto para rebaixamento. Porque não é uma coisa, um erro que aconteceu, que ele não sabia, não tinha conhecimento. Então, eu estou falando se... nós não temos aqui nada oficial. Não é nada, a gente não está falando nada oficial. Estamos aguardando, inclusive, o secretário... Porque aí é má fé, Carlos César. Fica constituído como má fé. Entendeu? Uma má intenção entendeu? Foi usado de má fé, colocando um jogador que não estava dentro dos parâmetros que o campeonato exige, que todos eles sabem, que conversaram, segundo nós soubemos aqui, que houve uma reunião com todos os representantes, né? Todos sabiam como era que o jogador de fora poderia participar desse campeonato, né? Era com transferência, né, Cássio? Então nós estávamos sabendo disso também. Então tem um regulamento aí. Todo representante tem um regulamento na mão. E sabe aonde tem, por isso que eu vinha dizendo toda segunda-feira. Pessoal, representantes, técnicos, fala para como é que funciona o regulamento, explica o regulamento, cuidado com a questão de agressão física, moral e etc. E essas questões mesmo de inscrição com irregularidades, tira o time, exclui o time do campeonato e vai para a segunda divisão. Então, é só olhar o que o regulamento diz. Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Então é isso, né? Temos esse impasse agora aí. Vamos aguardar as decisões aí, a apuração, os fatos, como é que vão rolar. Então, por conta disso, nós não temos ainda também os sorteios que vão acontecer daqui para frente.
Só passamos aí esse resultado de sábado, sendo que o jogo da Serra Velha não aconteceu, o Cid não vai mudar, como eu disse aqui, não muda a classificação, mas tem lá aquela questão do rebaixamento, né? Tem aquela questão que é importante. Com certeza, cara. É importante que haja esse jogo. O secretário falou comigo aqui antes de entrar no ar, né? Que esse jogo vai acontecer ainda por conta das condições do gramado, não houve esse jogo, mas vai acontecer esse jogo, que é importante não para passar de fase, mas para a fase de rebaixamento. Então vamos aguardar o que diz a organização, quando vai acontecer o jogo, enfim. Devido a isso também, e devido a esse passo que está rolando aqui nos grupos, né? Ele vai aguardar. Inclusive o secretário Nego já tem conhecimento, eu conversei com ele tem conhecimento. Ele falou assim: olha, cara, estamos com conhecimento, vamos aguardar aqui o pessoal da secretaria para a gente sentar, olhar os ofícios e depois encaminhar para a Raido aí o que realmente aconteceu, o que vai acontecer, o que foi determinado. Então vamos aguardar, né, que a secretaria se manifeste. Carlos César, outra coisa, veja só, é importante que a comissão, junto com a secretaria, ouça primeiro a defesa apresentada pela Malhada da Areia. Com certeza a Malhada da Areia vai ter que se defender, tentar justificar, né? Porque se de fato aconteceu, é tentar justificar o injustificável, né? Mas tem direito à defesa, né? Então, que venha o representante da Malha da Areia e traga suas justificativas. Se, né, se justificar de fato, bem, senão vai ter que pagar o preço, e um preço alto. Agora, falando, Carlos César, da outra partida, que não foi completada, né, que foi a partida de Serra Velha e Bandiense, né, Carlos César, aí está em jogo a continuidade do time da Bandinha na primeira divisão. Isso. Entendeu? Porque o time Belém de Fato ganhou uma partida, entendeu? Então ele ganhou um e empatou outro, se eu não me engano, viu? Ele perdeu para a Serradinha, né? Perdeu uma. Perdeu do Asa. O Belém de Fato, deixa eu pegar aqui que a Asa perdeu do Asa. E ganhou do Trecho. Isso. Ganhou uma, isso. Ganhou uma, então, veja só, ele pode ir para 6 pontos. Então, não é assegurar o acesso dele, né? Ele está lutando contra o decesso. Então Serra Velha já está rebaixado. Está rebaixado. Mas o time da Serradinha está lutando contra a continuidade na primeira divisão. Então, é uma partida importante, como eu disse, lá embaixo, né? Lá embaixo, continua essa importância aí. Então é isso, vamos aguardar esse municipal aí, vamos aguardar os próximos capítulos aí, o andamento, né, desse impasse, né, desses impasses, tanto para o jogo adiado quanto para essa polêmica que está surgindo agora aí, esse impasse, para a gente, amanhã, quem sabe, a gente continua aqui, ou até mesmo hoje ainda, né, de repente aí, alguém da secretaria queira vir aqui ou ligar, fica à vontade. É isso, Cid, vamos mudar de página? Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Seleção agora. Eu tenho aqui dois projetos aqui para mostrar aqui, do canoagem e de arbitragem já. Vamos falar da seleção sub-15. Cid, você não podia depois ontem, eu fui, meu amigo, mas foi um espetáculo lá ontem, tá? A nossa seleção me surpreendeu. Me surpreendeu desde o início aqui, né? Primeiro, por falta de espaço aí, de treino. E a seleção me surpreendeu, porque eu vi lá times preparados. Paulo Afonso, Ribeiro do Pombal e Euclides da Cunha. Times fortíssimos ontem disputando lá em Pombal. Eu tenho aqui, depois aqui uma entrevista com o Chico. E a nossa seleção não fez feio, Cid. A seleção encarou Euclides da Cunha, abriu o placar aos 4 minutos com o gol do nosso artilheiro Eric. Depois não suportou, né? A verdade é que não suportou a pressão de Euclides, deixou empatar e no final do jogo deixou virar. Resultado, ficamos fora, Cid. 2-1. Mesmo você
não assistindo, né? Mas você acompanhou aqui como é que foi a apresentação dessa seleção, como é que foi o treinamento. O que você tem a falar, Cid? Carlos César, veja só, a respeito da seleção sub-15 no campeonato, na Copa 2 de Julho, que é uma Copa muito importante e uma vitrine para os jogadores, né? Destaque dos talentos aí do sub-15. Veja só, a gente já comentava a respeito disso, né? De que nossa seleção foi assim, escalada e selecionada assim, vem aqui, você daqui, você da escolinha tal, venha, posição tal, posição A, posição B, então meio complicado, né? Assim, não é fácil você jogar num campeonato do porte, do nível da Copa 2 de Julho e fazer uma seleção assim, nesses moldes, né? Então veja só, mesmo assim, parabéns. Olha, pelo fato, pela iniciativa de colocar nossa seleção para participar já é motivo de elogios, né? Claro, e nós fizemos isso, até porque é para elogiar mesmo, né? Porque nossa cidade participou. Agora, veja só, cabe uma crítica construtiva nesse sentido, né? Esses meninos precisam estar treinando, né? Veja só, o que é que Carlos César falou? Quando chegou lá que viu a seleção de Paulo Afonso, não pelo tamanho, que isso, o tamanho físico não importa muito não, mas é a questão da preparação física. Olha, veja só, para treinar escolinha, todo mundo sabe que tem que ter a preparação tática, a preparação técnica, a preparação física, entendeu? Não é só botar os meninos para correr dentro do campo, né? E eu tenho certeza que a escolinha está fazendo isso. Agora, veja só, quer dizer, tenho certeza que está fazendo os treinos táticos e os treinos técnicos, mas físico eu nunca vi. Então é onde você chega, encontra a seleção de Paulo Afonso preparada fisicamente, né? Então, com conjunto, né? Conjunto dentro de campo, né? De jogo e fisicamente preparado. Eu vou além, viu, Cid? Eu observando lá, Paulo Afonso estava completo, não só nessa preparação que você falou aí, porque dos 4 que estavam lá, né, incluindo o nosso, o único que levou torcida foi Paulo Afonso. O único que tinha acompanhamento, no geral, que eu vi pessoas trabalhando com as pessoas chorando, no jogo, né? Decepcionados, chorando, porque foram, assim, de certa forma, segundo eles, eu vou passar aqui, inclusive, houve confusão no jogo do Paulo Afonso e Pombal. Terminou com confusão, eu tenho aqui gravações, eu vou mostrar daqui a pouquinho aí. O que eu vi foi um time organizado totalmente. Terminou o jogo, tinha as pessoas para acudir as crianças, para ouvir as crianças, né? Porque o psicológico. Dava apoio, né? O apoio, ouvir as pessoas lá. Organização no uniforme, chegaram com o uniforme de viagem, todo mundo padronizado, entraram em campo com aquele uniforme padronizado, depois, quando o vestiário, voltaram para jogar com o oficial. Ao sair, embora com outro uniforme, foram tomar banho, depois voltaram com outro uniforme, tudo organizadinho, tudo. Eu vi uma coisa do primeiro mundo ali, o pessoal do Paulo Afonso, quero aqui parabenizar, como eu fiz lá pessoalmente. E depois foi injustiçado, segundo eles, eu vou colocar daqui a pouquinho aqui o que aconteceu. Enfim, perderam o jogo, na minha concepção, no meu olhar, jogou melhor do que Pombal. Inclusive os nossos estavam com medo até de pegar eles, se ele pegar Paulo Afonso, a gente vai danar o negócio aqui. Porque os meninos daqui de fato, eu vi o pessoal do Paulo Afonso, né, todo mundo preparado. Professor Chico, olha o tamanho daquele cara. Olha o tamanho daquele cara. Será que só tem 15 anos mesmo, né? Porque o cara era, né? Será que era gato, né? Justamente. Resultado que Paulo Afonso ficou de fora. E Pombal, inclusive, foi campeão, tá? Foi campeão do Pombal. Enfim, mas vamos voltar um pouquinho da seleção e volto para Paulo Afonso Testante. Eu quero só falar, só completar o raciocínio desse aí, porque eu vi uma organização tremenda lá do Paulo Afonso, como eu falei, com a torcida, com o pessoal de apoio, a meninada, todo mundo bem, né, bem preparada fisicamente e também na organização. Bom, Cid, nossa seleção perdeu, né? Perdeu. Eu não fiquei assim, cara, eu queria mais, né? Queria mais, mas a minha surpresa foi em passar da forma que passou aqui, as goleadas, 6-7. Para mim já foi uma coisa
né? Espetacular, mas surpreso. Então me empolguei, fui até pro bar, vou ver lá como é que vai ser, né? Porque me despertou curiosidade para ver como é que vai ser o aniversário lá. Porque aqui eu não vi muito aniversário, eu vou saber lá. E Chico falava, né? Olha, difícil lá, Carlos César. Lá eu sei que na negócio lá vai ser diferente. Conversei com o Chico, depois que terminou a partida, onde ele foi eliminado. Deixa eu ouvir aqui o que o Chico falou, depois você volta, Cid. O que foi que o nosso treinador Chico falou no final da partida? Ó. O vento tá você aqui. Agora, na hora da mudança, completou um pouco. O menino cansou, tem um rapaz que está com problema do AR, está toda hora que vai sair. Na hora da mudança, não fez a diferença, né? Ele melhor, corre mais. E um gol que ele não podia tomar é o gol da lateral, que é o lateral. Me deu o corredor lá pro pediu, me deu o corredor pro adversário. E ele deixou na hora da cobertura e não chegou na hora certa, depois do primeiro gol. Aí não teve como, né? Mas qual a sua avaliação da nossa seleção, Chico? A gente tem que melhorar muito, né? Para falar a verdade, tem que melhorar muito, treinar mais, para selecionar melhor, né? Aí na hora da mudança tem que ter banco para fazer. Mas foi uma experiência boa. Chegamos bem e quem sabe a próxima a gente chega mais longe. Qual é o papel de vocês agora com a garotada lá no vestiário? O que vocês vão falar para eles? Eles estão assim, com o céu chorando, né, decepcionado. Qual é o papel de vocês agora lá embaixo, Chico, no vestiário, lá com a conversa com essa molecada aí? Como eu falei aqui para eles, a gente está trabalhando aqui, está mais a pressão, está aqui no quadro, está lá, evitando, passando por aqui, para gente arrumar a posição de cada um. Você acompanhou certinho aí, desde o começo, a gente tem que estar improvisando, né? Faltou 2 zagueiros, faltou ter que improvisar, puxar um volante lá para a zaga, e agora eu vou conversar com eles sobre isso aí. Não deu para jogar, não ficou faltando um, mas eles têm paciência, tem que ir a próxima, vai treinar mais e chegar. De certa forma, estou de parabéns, né, Chico? Porque foi uma seleção formada assim, sem treino, na verdade, não teve treino. Foi a coisa assim de vai você e vamos ver o que vai dar. Então, de certa forma, estou de parabéns. Como eu falei, estou de parabéns, já chegaram até aqui, né? Passando em casa, chegaram em casa. E chegamos até aqui, a gente sabe que daqui para frente a coisa é a perto, né? Eu preparei outro e tal, e vamos ter que treinar, a gente fez tudo de hora, como a gente agora falou que foi tudo de hora, e a gente vai fazer depois. E aí, você deu para entender aí o que o Chico falou aí? Diz aí, vai, analisa aí a palavra do Chico aí. Apesar de que o áudio não está muito bom por conta do vento, né? Mas o que o Chico está falando é que apesar de todas as adversidades que eles enfrentaram, a experiência foi boa, né? Foi positiva a experiência, né? Tanto no aspecto da participação, como na própria postura do time aqui. Faltaram gente ainda. Duas goleadas, né? 2 goleadas. Então, pegar o time do Seduquino golear, pegar o time de Antas golear, e ir para lá pegar o time de Euclides da Cunha e sair ganhando de 1-0, eles não suportaram a pressão e a questão da preparação. Então já é louvável, né? Já é de elogiar mesmo, de aplaudir. Então, esses meninos merecem um apoio maior no sentido de dar um tempo maior para eles se reunirem, né? A cidade está preparada para na frente, a gente confia no prefeito, na Secretaria de Esporte, para colocar novamente. Então, se essa experiência foi uma experiência exitosa, foi uma experiência boa, né, e positiva, pega esses meninos agora, já começa a treinar logo, já pensando em seleção, o que 2 meses antes, pelo menos, né, vai treinando com os daqui, né, os da região, os das escolinhas, né, e depois aí reforça com os times, os jogadores de fora que não podem vir, mas tem jogadores, se convidar eles vêm, os pais trazem. Então reúne esses meninos pelo menos 2, 3 meses antes, já dizendo, nós estamos em preparação para participarmos da Copa 2 de julho. Aí você vai ver que Fátima tem suporte para enfrentar esse pessoal de igual para igual, como enfrentamos, entendeu? Então agora sustentar a pressão aqui fica difícil, né? Então que derem essa condição
para os meninos, para Chico, para Zé Afonso e para Zeinha, entendeu? Para fazer uma preparação melhor. E organize também, como o Carlos César falou, de Paulo Afonso. Por que Paulo Afonso saiu frustrado? O pessoal saiu por conta de toda a preparação, de todo o suporte que foi dado e não foi logrado o êxito que eles esperavam, né? Ou seja, eles foram desclassificados. Então, foi algo inesperado. Por isso que eles se frustraram e saíram decepcionados. Até porque, como o Carlos César está falando, o pênalti foi totalmente duvidoso. E nós temos aqui então, vai falar disso aqui para vocês. Só para você completar o seu raciocínio aí, que parece que você adivinhou as palavras aqui do secretário. Eu conversei com o secretário dele, estava presente lá também. E após o jogo, eu conversei com o secretário, deixa eu colocar no alto para ele desse, depois da partida. Bom, Carlos César, a avaliação é positiva, né? A gente, para Pombal, com a seleção, a gente fez 2 jogos de empate sem nenhum treino, né? Então a gente tem que parabenizar os garotos, porque eles foram heróis, né? Chegou aqui sem nenhum treino, mas fizeram o que sabiam, né? Que eles aprenderam na base lá em Fátima. E time improvisado, a gente teve dificuldade ali para acertar a documentação de alguns garotos, outros machucaram, não vieram, a gente teve que improvisar, mas eles se superaram, né? Na força e acabam perdendo, assim mesmo, temos 2 jogos bons lá em Fátima, infelizmente aqui a gente não jogou bem, por causa dos improvisos também, mas os garotos estão de parabéns. A gente motiva a gente a trabalhar com eles para o ano que vem a gente vir forte, fé em Deus. E você acha que o resultado foi justo ou injusto? Depois você de 1-1, aí foi até mais da metade do segundo tempo 1-1, e de repente o time deu preso faz a virada. Você acha que o resultado foi justo ou acha que merecia, sei lá, um empate, um gol para a vitória? O que você diz a respeito do resultado? Eu achei injusto, né, Carlos César? Porque a gente criou algumas oportunidades, infelizmente não finalizamos a gol, né? Então 2 gols bons. 2 gols bons ali, né? O menino levou pro lado esquerdo, deixou o corredor, o menino levou, fez assistência e então 2 gols que não pode tomar. Pelo menos 1-1, né? Pelo menos 1-1, né? Pra gente ver o que ia acontecer, né, Carlos César? Mas foi bom o jogo. Tomamos uns gols que a gente, se tivesse treinado, tivesse um time... Foi isso que eu falei para Chico, né? Apesar dos pesares, então parabéns, porque passamos 2 partidas lá em Papa com boas vitórias, 6 e 7, sem treino, então já é uma coisa, digamos, positiva dessas vitórias lá. Sabemos que terá dificuldades aqui, mas eu acho que dá parabéns à seleção, viu, mesmo? Porque souberam colocar a peça no lugar. Faltou só, como você falou, faltou treino. Isso, exatamente, porque não sofremos nenhum momento no jogo, né? A gente dominou o meio campo deles. Agora, infelizmente, 2 contra-ataques a gente tomou gol, mas isso eu volto a frisar. Se a gente tivesse tido treino, a gente ia conhecer melhor os meninos, a gente sabia posicionar eles, mas infelizmente foi motivo de chuva, né? Então, assim, motivo bom, mas para a seleção deixou muito a desejar, fez muita falta esse treino lá para as crianças, mas conhecer melhor, né? E saber posicionar eles. Então a gente jogou bem de escolinha. Eu quero saber agora como é que vai ser o papel da Secretaria de Esporte depois dessa implementação da seleção. Qual vai ser o papel da Secretaria de Esporte? Carlos César, a gente vai mapear o município de Fátima, a gente vai tentar montar a escolinha em todos os povoados, né? E na sede, e a gente vai fazer um trabalho com essas crianças. Eu tenho certeza que o ano que vem a gente tem uma seleção muito boa e vamos trabalhar com esses meninos, que são jovens interessados, né? E tem talento. E Fátima é um celeiro de talentos, e para Deus a gente vai lapidar essas crianças aí. E o ano que vem a gente vem com a seleção com mais bagagem, né? Com mais treino, a gente vai fazer esse trabalho aí para Deus e vamos estruturar essa escolinha. E o ano que vem a gente vai se apresentar melhor. Fé em Deus. Valeu, muito obrigado, amigo. Valeu, Marcelo. Aí só põe você complementa, o senhor fala, você estava devendo já falando do secretário, né? Que tem que preparar, tem que expandir a escolinha, né? Tem sido mais alguma coisa aí dessa escolinha? Faltou falar alguma coisa aí? Avalia a fala de Diego aí. Não, Carlos César, essa é uma palavra que nos dá uma esperança, né? Que nos deixa esperançoso para que nós possamos ter um time mais organizado em todos os aspectos, né? O apoio foi dado, mas a organização faltou, né?
a organização para treino e etc. Então todo mundo já sabe o que a gente está falando, né? Que é esse espaço que precisa os meninos precisam, né, treinar. Eles vão jogar em gramados. Treinar no estádio. Treinar no estádio, porque eles pegam um gramado lá em Ribeiro Pombal, um gramado alto, então eles precisam até também ter esse treinamento aqui. Eu fui acompanhar ele lá com o Carlos César, lá no Campo dos Precinhos. O Campo dos Precinhos está numa parte no terrão e aí dificulta. Então, o treino tem que ser feito no estádio. Então, tudo isso vai ser mudado, com certeza. Inclusive, eu conversei com um dos meninos lá também, falou fora do gramado, você é muito alto, realmente, professora. É muito alto aqui, é muito mato aqui, entendeu? Ele falou por quê? Como você falou, né? Falta de treino, né? Falta de treino no estádio. Então é isso. Então, nossa seleção, infelizmente, né, foi desclassificada. 2-1 de virada, né? 4 minutos abrimos o placar. Aos 11 deixamos empatar. E aos 18 do segundo tempo sofremos a virada. Mas serviu o ensinamento. Eu acho que o Eric não vai mais disputar. O Eric tá com 15, então acho que o ano que vem não vai, né? Com 16 não entra mais. Mas os demais vão participar. Vamos desejar sucesso aí. Parabenizar a garotada como heróis, tá? Na minha concepção, como heróis, porque chegaram na semifinal goleando as duas partidas anteriores. E sustentaram bem até onde deu. Então, parabéns para vocês, tá, garotada? Show de bola com a apresentação de Carlos César Andrade e Sidney Andrade. Não acabou ainda. 10h44, eu trago aqui agora a polêmica que deu lá no jogo antes da seleção. Deu confusão, Cid, deu confusão Paulo Afonso e Pombal. Como eu já falei aqui, a equipe Paulo Afonso se sentiu injustiçada pela arbitragem, não aceitou o resultado. No finalzinho, Pombal converte a virada em pênalti. E o pessoal do Paulo Afonso não gostou, né? Partiu para cima da organização, entendeu? Houve um bate-boca e não houve confusão, realmente briga, vou falar assim, por conta que Ribeiro Pombal não aceitou, né, a briga. Quando não quer, não briga, né? Mas o pessoal do Paulo Afonso partiu mesmo, né? Não foi a criançada, não. Foram os dirigentes, né? Os representantes lá de Paulo Afonso. Eu ouvi, depois o pessoal começou a se separar, calma. E eu fui lá ouvir o que aconteceu, qual era a indignação. Vamos ouvir aqui o que diz o rapaz aqui, lá de Paulo Afonso. Depois eu trago também a versão de Pombal. Paulo Afonso falou assim, ó. Também vai dar CFM. Qual é a reclamação aí? O segundo pênalti, uma palhaçada dessa, a distância dessa aqui, a bola bate aqui. Não é pênalti, isso não é pênalti. A distância, velocidade da bola, a distância, velocidade, não foi nada. E o juiz toda hora puxando, não existe não. Organização, torcendo com os caras aqui, outro comandando o time aqui, mandando olhar, levar, um cara da organização levar, não levar. A Sudeste não faz nada pra ver isso aí, rapaz. A Sudeste não faz nada. E o senhor é? Oi? Sim. Então, segundo o senhor aí... O segundo pênalti. Não tenho que reclamar do primeiro pênalti, que realmente foi. Agora o segundo foi uma palhaçada. E o rapaz da organização, não chega uma feira ali torcendo a favor. Provocando o que tá vendo todo aqui. Valeu, viu? Obrigado pela sua explicação. Obrigado, senhor. Valeu. Viu, Cid, essa reclamação aqui, você ouviu ao fundo aí alguém lá tinha um sistema de som, né? E o rapaz estava divulgando, né? Chamava, né? Vai sair fulano, desciclando. E segundo você ouviu aí, esse próprio rapaz que estava organizando estava torcendo, estava dando dicas para um jogador lá dentro de campo. Né? Faça isso, faça aquilo, tá? Como é que pode um organizador tá dando dicas? Tá? Então foi essa a indignação que vocês acabaram de ouvir do representantes aí de Paulo Afonso. Eu fui ouvir, né, do outro lado, né? Eu tenho que ouvir os dois lados. Chamei aqui o rapaz lá de Pombal, esse que foi tido aí como um estupinho, né? Segundo você ouviu aí. E o rapaz falou assim, ó. Bom, já ouviu lá do Paulo Afonso, vou ouvir agora aqui, né, o que diz o nosso amigo aqui de Pombal, né? Da CFM de Papa, viu? Bom dia. Bom dia, Um pouquinho de gerou ali. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Nação FM 104.9, o Carlos César, prazer falar com vocês.
Então, durante os últimos 10 minutos da partida, após a marcação do pênalti, o jogador camisa 9 da equipe de Paulo Afonso chutou a bola na direção dos torcedores na arquibancada e ainda fez gestos obscenos para a torcida. Devido a essa situação, tá certo, chamei a atenção da arbitragem para que pudesse coibir, tá certo, a ação, né, do atleta, para que ele não repetisse mais esses erros e pedir ao pessoal, né, da cidade de Paulo Afonso, aos treinadores, que não são formadores, são treinadores, né, que conversassem com o atleta, porque eles estamos aqui para educar e não para atrapalhar a vida de ninguém. Infelizmente, a equipe perdedora, às vezes quer achar um desculpa, mas foi um grande jogo de futebol, tira a parte essa situação que não pode acontecer, principalmente no futebol infantil, futebol que envolve, né, uma geração sub-15 tão boa, e que evidentemente pode nos orgulhar aqui durante as atividades que são feitas aqui na nossa região. Cumprimentar vocês de Fátima, mandar um forte abraço aqui ao prefeito Vinho, ao secretário Jordão, zagueirão, foi zagueiro nosso aqui em Ribeira do Pombal, do Uri, Abailton, essa turma toda aí do bem, e dizer que esperamos que seja um grande jogo agora entre Fátima e Cruz da Cunha, que vença a melhor equipe. Professor Josa, sou coordenador-geral de esportes aqui do município de Ribeira do Pombal. Satisfação falar com vocês. Valeu, um abraço. Então é isso, Cid, aí foi a confusão entre Paulo Afonso e Pombal. Pombal venceu, passou, aguardou o nosso resultado, não foi para a gente favorável. Pombal jogou contra Euclides e acabou vencendo o torneio ontem, né, a semifinal ontem e depois a final. Dá para você, deu para pegar assim, daí, o que aconteceu? Deu para desenhar assim, na sua mente como é que foi que, esse tumulto aí? Então, Carlos César, sempre que há um lance duvidoso, gera essa polêmica, né, por parte do que sofreu, né, do que está sendo prejudicado. Então, veja só, Paulo Afonso fez a reclamação dentro do lance, né? Dentro do lance, não foi porque não teve intenção e tal, mais ou menos isso, né, que o cara quis falar, o representante, o técnico da seleção Paulo Afonso. E outra, ele falou o seguinte, uma coisa interessante que ele falou, e o pessoal, o representante da Sudesp está aí, não faz nada, né? Então veja só, vai fazer o quê? Né? Vai fazer o quê? Né? Já foi dado, não tem VAR, então já foi, né? Não vai. Então veja só, agora, outra coisa interessante que eu achei, a única coisa que, quando o Pombal o representante do Pombal foi questionado por Carlos César, por você, Carlos César, e aí, qual é o motivo de toda essa discussão aí? E o pênalti? Ele não falou nada do pênalti. Ele falou de outro assunto. Sinais obscenos, o que ele falou tem toda a lógica, né? Não se deve permitir. Nós estamos trabalhando com garotos de 15 anos. É aí que a gente precisa formar, né? Nós estávamos aqui falando com o lutador e ele viu como é que se dá a formação, né, para o aluno, né? É uma formação de respeito, né? Então, o que aconteceu, a gente também não compactua com isso, não aceita, ele está totalmente certo, mas ele se redimiu, ele se isentou, ele saiu debaixo de da cobrança e da pergunta que a César fez. O que você achou e por que essa confusão toda? Ele se eximiu, ele saiu fora. Então, veja só. Então, consentiu, né? Ele sabe que ele não poderia falar do assunto do pênalti, que certamente foi duvidoso mesmo, que gerou toda essa confusão. Mas está aí o resultado, parabéns de qualquer maneira, parabéns para o Ribeira do Pombal, o jogador não tem culpa, né? Existe um árbitro, existe um juiz, né, que marca ou não marca. Então, Pombal passou, por mérito também, parabéns. Mas eu quero parabenizar aqui no meu encerramento, pela participação, né, da nossa seleção. Mesmo diante de tantas dificuldades, vocês foram heróis. Um abraço para todos vocês, viu? Show de bola!